Salve pessoal, meu nome é Silvia Nascimento, eu sou jornalista, fundadora do site Mundo Negro e há 20 anos escrevo sobre questões raciais no Brasil. Agora eu começo um novo projeto chamado Falas Diversas, onde eu quero entrevistar pessoas negras, mas principalmente mostrar que essas pessoas negras têm pensamentos diversos, que eu acho que é uma pauta muito necessária nesse momento, onde as pessoas acham que as pessoas negras pensam todas da mesma forma. E para começar esse programa, eu chamei uma pessoa que eu tive uma tremenda curiosidade de saber quem é, desde a primeira vez que eu fiquei sabendo do projeto dele como pré-candidato à presidência da República, que é o Léo Péricles. Não posso chamar de ser de Léo, espero. Eu já joguei o Léo aqui. Ele tem um grande desafio agora nesse ano de 2022, que é realmente concorrer num partido muito novo, que é a Unidade Popular, é o partido mais novo do Brasil, sendo um candidato negro num ano que a gente sabe que a política vai ser um tema muito recorrente e que principalmente forças anti-negritude são cada vez mais explícitas, tanto nas redes sociais como fora das redes sociais. Léo, queria agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda deve estar bombando de coisas tanto para falar com a imprensa, como se organizar politicamente nessa agenda. E eu queria começar a conversar com você a respeito de quem você é, né? A primeira vez que eu te vi, eu falei que, além dessas propostas políticas, quem é esse homem, né? E eu queria que você falasse sobre isso e principalmente o que você gostaria que as pessoas soubessem a seu respeito. Boa noite. Olha, então, primeiro, boa noite também, né? Silvia. Boa noite a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Eu queria dizer que estou honrado aqui de estar com vocês, ainda mais conhecendo um pouco mais da história, né? Do site Mundo Negro, enfim, da trajetória que você mesmo tem, né? Inclusive de enfrentar vários desafios para chegar até aqui, como é a vida da maioria de nós negros e negras. Então, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você. Olha, a minha trajetória, primeiro, assim, sou morador de periferia a vida inteira. Nasci aqui em Belo Horizonte. Fui criado em uma cidade aqui do lado, na região metropolitana, cidade de Contagem. Sou filho de um pintor de automóveis, né, o Chico Preto, como era assim conhecido, Francisco de Assis, meu pai. Na empresa que ele trabalhava, e minha mãe, dona de casa, dona Lourdes, que inclusive hoje mora comigo, tem uma criança em casa, e a gente cuida dela, né? E esse trabalho, assim, o primeiro contato, inclusive, com alguma consciência social foi através do meu pai, que era filiado ao sindicato, inclusive, dos trabalhadores da CEMIG. CEMIG é a empresa de energia elétrica aqui do estado, e esse cargo dele nem existe mais, pintor de automóveis, né, na empresa. E ele, sempre filiado ao sindicato, levava os jornalzinhos do sindicato, do Sindeletro, e eu ficava acompanhando as charges, um grande chargista aqui, o Nilson. E aí, dali, com certeza, muitos anos depois, eu fui ter consciência disso, né? E esse foi o primeiro contato, né? Primeira experiência social que eu tive, inclusive sempre o meu pai destacando a importância do sindicato, das greves, né, dos trabalhadores e as trabalhadoras estarem unidos. E uma outra coisa que me marcou muito também foi o primeiro contato com a luta antirracista, também com eles, né? Meu pai era daqueles que se orgulhava muito da nossa trajetória, da nossa etnia, da nossa cor. Inclusive, eu não esqueço ele falando no serviço que o pessoal zoava ele, dizendo assim: aí Chico, você está tomando café, você vai ficar mais preto. Aí ele dizia: eu tomo café para não descolorir. Então ele sempre me ensinando a dar essas respostas, né? E tal, aquele racismo do dia a dia, ali, do cotidiano, que a gente acaba sofrendo na brincadeira e tal. E também essa consciência eu fui ter depois de ser militante. E no início dos anos 2000, eu ingressei no movimento estudantil secundarista, né, e fui militante do movimento estudantil durante quase 10 anos da minha vida. Fui do movimento secundarista, fui presidente fundador da entidade secundarista dos estudantes de Belo Horizonte, né, passei pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas também, passei no vestibular em 2005, no final de 2005, ingressei na UFMG no curso de Economia, que eu não cheguei a concluir.
E nele também participei do movimento estudantil lá, fui presidente do DA da minha escola, passei pela União Nacional dos Estudantes, inclusive diretor de universidades públicas da UNE, né? Enfim, e de 2011 para frente, eu me dedico, aí eu juntei a fome com a vontade de comer, digamos, e eu morava de favor com a minha mãe, já precisava de moradia, fui convidado para atuar no movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que é o movimento de luta, principalmente pela reforma urbana e principalmente a moradia. E aí me transferi para o MLB, que faço parte até hoje, inclusive, da sua coordenação nacional. Sou morador de uma ocupação urbana que a gente conquistou lutando, fazendo a ocupação, né, que é a ocupação Eliana Silva, e lá sou casado, pai de 2 filhos, inclusive casado com a Poliana, que é uma militante também, social, e 2 filhos lindos, que estão aí, o Pedro e a Luana, e nós estamos aí construindo, se articulando, e desde 2014 eu estou à frente dessa iniciativa que foi a construção da Unidade Popular, da UP, entendendo que havia um esgotamento dos atuais partidos até então, e a gente conseguiu uma façanha que foi coletar mais de 1 milhão, ter apoio de mais de 1.200.000 pessoas no Brasil para criar a Unidade Popular. Foi o único partido, inclusive, a conseguir se registrar debaixo dessa nova legislação que é de 2015, e foi uma vitória muito importante. Veja, haja vista que o atual presidente da República, com apoio desses donos de grandes, eu falo donos, né, dessas grandes igrejas, né, vários deles falsos evangélicos, com apoio de muitos parlamentares, até donos de cartório, grandes empresários, e eles deram com os burros nada e não conseguiram registrar o partido. E nós, pelo contrário, conquistamos, né, conseguimos, através de lideranças populares, coletando assinatura em vila, favela, bairro pobre, pisando no barro, entrando em contato com o povão. Que demais, isso é incrível. Mas antes ainda da gente entrar nessa seara mais política, eu tenho uma preocupação com o mental, né? Das pessoas realmente que escolhem fazer política, né? E você, como um homem negro retinto, a preocupação da gente aumenta, né? Porque a gente sabe os riscos e a coragem que precisa ter realmente para ficar na frente de projetos assim, né? Como é que você, quando você não está na luta, assim, esse momento, eu não sei se esse ano sobra tempo para descansar, né? Se você tem a religião, se você joga uma bola, se você corre com as crianças, né? Nesse momento que você não está militando mesmo, que deve te sugar muito, né, energeticamente, né? Como é que você mantém equilíbrio, até levando em conta, né, que a briga ainda vai começar, né? A gente tem 2022 ainda todo pela frente, né? Como é que esse seu lado aí, quando você não está na militância? Olha, Silvia, eu gosto muito de correr. Então, fazer exercícios físicos é algo que eu faço já desde criança. Então, todo intervalozinho que eu tenho, eu vou buscar, inclusive, venho incentivando a nossa militância a fazer o mesmo, né? Nós temos, inclusive, inspirado no grande Marighella, né, que fala da necessidade da gente estar fisicamente bem para os enfrentamentos que estão à nossa frente. Então, eu busco fazer, na medida do possível, porque não é fácil, não é simples manter uma rotina de exercício físico e tal, mas eu busco fazer isso. E, claro, também um tempinho ali para brincar com os meninos e tal. Isso aí sempre dá um jeitinho, sabe? No meio ali, entre uma tarefa e outra. Inclusive, uma coisa, a Luana já tem quase 18 anos. Agora, o Pedro, ele está com 6 anos. Então, ele, inclusive, vai comigo em várias atividades. Eu estou aqui te dando a entrevista, ele está nos bastidores aqui, inclusive brincando, e é uma coisa cotidiana. Eu saindo daqui, eu vou ter que dedicar uns 20, 30 minutos com ele para conversar, né? Para pegar o livrinho que eu deixei com ele para poder ler. Enfim, é um pouco desse... A gente vai trabalhando uma coisa e outra, né? De forma comum. Sim, e as crianças recarregam um pouco a gente também, né? É o lugar da inocência e da pureza que a gente ainda tem dentro de casa, né? Para poder encarar um mundão tão complicado. E eu queria falar a respeito da questão da representatividade negra na política, né? Porque se a gente é um país de maioria negra,
porque a gente ainda não tem essas lideranças, né? Quando a gente vê os pré-candidatos, realmente são os mesmos, né? O mesmo perfil, são as mesmas pessoas, né? A gente não tem a representatividade feminina também, mas no nosso caso aqui eu queria focar mais na questão da representatividade negra. Você sente que a comunidade ela não se sente estimulada a participar da política, visto até que a gente não tem representatividade? Ou você acha que esse nosso problema de penetração política como comunidade negra, ele vem de cima, né? Que a hegemonia política desse país não tem interesse que a gente entre, né? Como é que, assim, que não dá para responsabilizar totalmente a comunidade negra, porque a gente sabe que ter acesso, como você mesmo falou, né? Você teve que colher 1 milhão, né, de votos para conseguir criar realmente partido, né? E às vezes a gente não consegue ter essa mobilização, que às vezes muito também passa pela seara financeira, realmente, de você ter recursos, né? Então, eu queria saber, assim, né? A gente tem que fazer uma meia-culpa como comunidade negra de que a gente está acomodado, ou não? Realmente existe um poder maior aí que dificulta a nossa penetração política, a nossa representatividade política? Olha, eu sou daqueles que parto do princípio que não basta ser negro. Esse projeto nosso ele tem que estar ligado à libertação dos nossos demais. Inclusive, um programa que permita que a gente rompa com aqueles que nos impõem a opressão. Então, eu faço parte de um projeto político, portanto, de esquerda, que entende que a luta contra o racismo ela é de extrema importância e atualidade. A que dá mais força para esse processo é a luta contra as causas do racismo, contra a causa, inclusive, central do racismo, que, na minha humilde avaliação, é o próprio sistema capitalista. E sem derrotar o sistema capitalista, porque nós temos uma formação econômica no Brasil que impôs um processo de quase 400 anos de escravidão sobre os nossos, sobre o nosso povo negro. Esse processo nunca teve nenhuma reparação, que a gente sabe, né? Nós, inclusive, saímos da escravidão sem direitos. Essa foi uma abolição formal. Então, dentro desse processo, há um abismo muito grande. Agora, mesmo assim, tem muita conquista importante nossa, e uma delas sermos a maioria da classe trabalhadora brasileira. Isso é uma questão, um processo deliberado de embranquecimento da população, né, de eugenia feito no final do século, no início do século XIX, né, ao longo de todo o século XIX, um projeto de genocídio que já vinha desses 400 anos, um projeto mais articulado ainda, e nós conseguimos ser maioria da população do século XX e XXI. Então, eu considero que isso é um grande avanço, né? Agora, nós temos vários desafios e entendo que nós precisamos travá-los. Eu acho que o problema é essa democracia que a gente vive é uma democracia limitada, extremamente de fachada, né? Porque nesse processo dessa formação econômica do Brasil, se gerou uma classe dominante que, além de muito rica, né, ela é herdeira do invasor europeu, né? E ela tem algumas características que ela gerou nesse processo. Extremamente autoritária, racista ao extremo, mas não só, ela também é patriarcal, ou seja, anti-mulher, não admite as mulheres no espaço de poder e nem os negros. Ela é anti-povo também, porque ela não admite o trabalhador, a trabalhadora no espaço de poder, né? Inclusive um projeto de libertação, né? E sempre tratou com muita repressão todas as iniciativas de libertação do nosso povo, que não faltaram. Experiências de lutas, de revoltas, sim, a nossa militância é muito resistente, né? Uma coisa que você coloca é muito importante mesmo, né? Porque assim, a gente não consegue, às vezes, alcançar a esfera política realmente do legislativo, do judiciário, mas a nossa militância ativista, né? O movimento negro unificado, como tantas outras frentes, né, nacionais e regionais, eles resistem mesmo, né? Eu só fico em dúvida, assim, por que essas pessoas realmente que estão tanto tempo na militância, né? A gente não vê essas pessoas muito como candidatos. Tem aumentado, né? Mas a gente ainda vê, né? Por exemplo, quando eu converso com você mesmo, eu tô há 20 anos trabalhando com questões raciais, é uma coisa, né, que falo, nossa, deveria ter tido outras pessoas antes de você, né, para a gente ter essa representatividade, essa referência.
mas não é uma culpa da nossa comunidade mesmo, né? Eu acho que chega num lugar que existe uma dificuldade, né? A questão do fundo partidário tentou se usar, eu queria até saber a sua opinião realmente sobre isso, né? Numa tentativa de ter mais representatividade negra na política, né? Mas quando a gente olha o quadro ainda é bem branco, né? E quando eu falei dessa questão da falsa democracia que a gente vive, tem vários sentidos, porque você falou de fundo partidário. O nosso partido é o mais novo do Brasil, nasceu em dezembro de 2019, a gente nasceu sem direito ao fundo partidário. Né? Então, só alguns partidos têm direito, e isso cria um sistema que perpetua quem já está. Então, torna-se muito difícil. Nós, por exemplo, não teremos direito à TV, rádio. Então, nossa campanha é toda popular. Mas, o que nós fazemos também do ponto de vista prático, não só da representatividade de nós, negros e negras, mas daqueles setores que não têm vez e voz, o que a gente busca fazer? Primeiro, a atuação do nosso partido desde o registro, desde quando a gente buscava as assinaturas ainda, é ir para as periferias do Brasil. Nós consideramos que esse é o lugar que a esquerda nunca devia ter deixado de atuar. Lá está a maioria do povo. E a maioria do povo é negra, a maioria do povo são mulheres, e são muito jovens. E o nosso partido tem essa cara. A gente buscou ser uma representação direta desses setores. Então, não é à toa que eu sou presidente nacional do partido, né, morador de uma periferia, de uma ocupação. A nossa vice-presidenta, que mora no Rio Grande do Norte, ela é uma moradora de ocupação também, e negra, uma mulher negra. E a maioria do nosso partido, inclusive aprovado congressualmente no segundo congresso, e nós tivemos uma decisão que 50% pelo menos dos nossos delegados e delegadas seriam negros e mulheres. E foi assim que a gente procedeu, e nós tivemos 54% de negros e negras no nosso congresso e 52% de mulheres. Né? E, sobretudo, todos esses são filhos ou trabalhadores e trabalhadoras, filhos da classe trabalhadora ou trabalhadores e trabalhadoras. Ou seja, nós montamos um partido e ele tem como objetivo central enfrentar essas classes dominantes, né? Superar a situação que a gente vive agora com um programa de enfraquecimento mesmo do sistema capitalista e fortalecimento de uma alternativa do poder popular e também do que nós entendemos que é necessário, que é a superação do capitalismo, né? Que é fundamental a gente caminhar para o socialismo no Brasil. Sim, eu li umas entrevistas suas, né, que você fala que dentro de um dos seus projetos de governo está uma nova constituinte, que é uma questão muito ambiciosa, assim. Na constituinte atual, assim, se você pudesse me citar umas 2 ou 3 coisas realmente que te incomodam, que você fala, olha, tem que ir embora agora. E dentro dessa nova constituinte que você pensa, como que entra a questão racial mesmo, né? Se tem algo que você incluiria, que mudaria ou atualizaria? Sim. Olha, primeiro eu queria fazer referência que tem questões que foram aprovadas nesse último período que têm que ser revogadas. A emenda constitucional 95, ela congelou investimento em saúde e educação no Brasil. Quem usa saúde e educação pública no Brasil? Né? A imensa maioria do povo pobre, trabalhador, negro, mulheres desse país e população LGBT. Então, isso é uma questão intolerável. Um governo, inclusive, não governa no próximo período se ele tiver imposto um teto de gasto, né, que é essa situação concreta, e um teto para os pobres. Porque esse teto não é feito, por exemplo, para o pagamento de juros da dívida pública. Então, a gente acha que isso é uma questão de fundo. A outra questão fundamental, quando a gente fala de constituinte, Silvio, nós estamos falando de ter, primeiro, critérios de eleição desses deputados e deputadas dessa Assembleia Nacional Constituinte que sejam representação direta do nosso povo. Hoje a gente tem um Congresso Nacional que a maioria dele representa 1% da população, que são os ricos desse país. Nós temos uma proposta de uma Constituinte que ela tenha critérios que a maioria serão trabalhadores e trabalhadoras e, portanto, dentro da classe trabalhadora, a maioria serão negros e mulheres.
Essa é a proposta. E sem contar que as etnias históricas, como os povos indígenas, como os povos tradicionais desse país, têm que estar representados numa constituinte dessa. E que medidas a tomar na nossa humilde avaliação? Uma delas, reforçar na Constituição a reforma agrária no Brasil. Você quer uma reparação maior para o nosso povo do que isso? Lembre-se que teve uma lei de terras em 1850 que impediu o povo negro e trabalhador de ter terra nesse país. Depois disso, foram repressão atrás de repressão para jogar gente nos guetos. Quem mora, e eu quero dar um exemplo da reforma agrária, citando a reforma urbana também. Nós estamos vendo esse caso de Petrópolis, mas aqui em Minas também a gente viu isso, e em boa parte do país, quando chove, a culpa é da chuva? Evidentemente que não. Mas aonde a gente foi condenado a morar? Nas encostas, nos fundos de vale. Então, são medidas que são centrais para resolver, ou seja, elas são estruturais. Se não mexer nessa estrutura escravocrata, colonial, que impera no Brasil, e a terra é uma dessas questões, ou seja, você tem que desconcentrar lá no campo e nas grandes cidades. Se não fizer isso, a gente fala das favelas cidade mesmo, né? As favelas são a continuação da senzala, né? É inadmissível que ainda exista essa estrutura vigente como parte da paisagem, né? Porque a gente sabe como esse território foi construído, né? E quando a gente fala do extermínio da nossa comunidade, de balas perdidas nas nossas crianças, nesses espaços, né? Crianças que estão brincando, né? Gestante que está indo visitar a avó, né? Quer dizer, a gente está regionalmente localizado em regiões abandonadas e de grande truculência da polícia, né? Como se fosse uma continuidade da Guarda Imperial, literalmente, né? Que eles têm aquele olhar para aquelas regiões, né? Me permita, sobre esse comentário de você, que eu ia entrar nessa outra parte, de uma medida que nós consideramos que ela precisa ser parte itinerante da nossa Constituição nova, que é a punição, a implementação de uma justiça de transição séria no Brasil, que é a punição dos torturadores. E a nossa referência é de 64 aos dias atuais. Isso é uma medida, quem estiver nos assistindo pode achar um negócio meio revanchista, né? Mas todos os países aqui da América do Sul que tiveram ditaduras, todos eles aplicaram justiça de transição. E para quem tem dúvida disso também, é só parar para pensar, imagina a Alemanha nazista. Se vence o nazismo e não pune ninguém. Deixa aqueles generais, deixa todos eles que comandaram a matança dos judeus, dos comunistas, dos ciganos, enfim, dos jornalistas, do povo, aí simplesmente a gente deixa passar. Fala, não, tudo bem, agora passou a ditadura, então fica por isso mesmo. E isso aconteceu no Brasil. E lembremos que a impunidade do passado, ela leva à impunidade do presente. Ou seja, os presos políticos eliminados, mas não foram só eles, os esquadrões da morte que atuavam no período da ditadura, pois são as milícias. O modo de operar as Forças Armadas nunca foi revisado no Brasil, e não é só da ditadura, é do período da escravidão. Nunca houve revisão. O método de tortura, ele só é aprimorado, inclusive do período da ditadura para cá, da escravidão para o período da ditadura para cá. E é muito institucionalizada a tortura em delegacias, cadeias. Então, essa é uma medida de extrema importância para o nosso país. Se a gente quiser caminhar, primeiro, para reverter o processo de encarceramento em massa que o nosso povo passa, para desmilitarizar as polícias e ter um outro modo de operar da segurança pública no Brasil, tem que mexer nessa chave histórica do nosso país. Se não mexer nisso, a impunidade permanece, inclusive, como modo de operar. E hoje, a juventude negra, o nosso povo negro, que está sendo massacrado nas periferias, fruto desse rolo compressor, dessa máquina de moer gente, que é o sistema de segurança pública e de justiça hoje no Brasil, que sobrecai sobre o pobre. Essa é a questão fundamental, né? Então, são medidas que nós estamos falando aqui para mexer com a estrutura do Brasil. Se a gente não refunda, né, na verdade nós estamos falando de um processo de refundação do país. E eu não tenho a menor dúvida, quem vai resolver o problema é a classe trabalhadora desse país. Esse estrago que foi feito, ele não é responsabilidade do nosso povo.
ele é responsabilidade das elites, dos muito ricos desse Brasil, que comandam, mandam e desmandam no Brasil há 500 anos. Eles são os responsáveis por esse caos que a gente vive. E aí, é claro, eu estou falando essas coisas, mas eu tenho certeza que a realização disso só é possível com ampla mobilização popular. Isso é a questão central para as mudanças acontecerem no Brasil. Veja que o presidente da República foi eleito fazendo apologia à tortura, né? Inclusive, é o principal responsável pela difusão das ideias nazifascistas no Brasil e do racismo. Não tem a menor dúvida. Inclusive, uma coisa que eu queria... Uma das minhas perguntas é justamente sobre isso, assim, sobre a questão do nazismo, né? A gente é mais ou menos da mesma geração, sou um pouquinho mais velha do que você, e a gente vem vendo esse crescimento realmente desse discurso de direita, mas agora a gente percebe que nessa gestão do atual presidente, o que era insinuação viraram coisas explícitas, né? Então, semana passada também, durante um jogo, viram uma pessoa com uma tatuagem nazista, né? Uma pessoa estava assistindo o jogo mostrando, outra com bandeira nazistas na sacada, a professora andando com roupa da Ku Klux Klan. Eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, você acha que o nazismo cresceu? Ele sempre esteve aí? E se é uma coisa realmente que a gente tem que se preocupar como comunidade negra? Porque quando se fala do nazismo, se fala muito da questão do judeu, né? Mas os nazistas também detestam a população negra, detestam a população LGBTQ e as pessoas de ideias mais de esquerda, né? Sem dúvida. Olha, inclusive, eu trato esse fenômeno nazifascista como um fenômeno internacional. Ele não... E assim, por que eu estou falando isso? Porque o fascismo na Europa, ele teve características específicas. Quando ele é feito aqui, num país como o Brasil, que é um país dependente, de uma classe dominante extremamente dependente, entreguista, ele vai se manifestar de outra forma. E por que se manifesta? Primeiro, no momento de crise. Eu trato o nazifascismo como uma ditadura terrorista do grande capital. Eles estão precisando aumentar as taxas de lucro que eles estão perdendo, a crise econômica profunda, eles buscam a possibilidade de implementar ditaduras ou restringir enormemente a democracia burguesa, que é essa que a gente vive. Então, faço essa referência porque aqui o inimigo, o judeu que foi na Europa, o cigano que foi na Europa, né, aqui ele é negro, aqui são pobres, aqui são mulheres, aqui a população LGBTQIA+, que você fez referência, né, são os povos indígenas. E a ditadura militar foi um exemplo disso. Foram 10 mil indígenas levantados pela Comissão Nacional da Verdade, que confessa que ainda teve problemas. Possivelmente foram mais. Alguns milhares de camponeses. O levantamento, inclusive, dos grupos de extermínio nas periferias, nem tem ele fechado. Eu estava vendo uma matéria agora da vala de Perus, que foi encontrada na década de 90, 1049, se não me falha, ossadas, e está sendo feito todo um estudo, e quer, inclusive, acabar com isso, que a Universidade Federal de São Paulo faz um trabalho fantástico em relação a isso, e muitos daqueles que estão nessa vala são pobres, negros, moradores de periferia, que foram mortos como crime comum ou como autores de crimes, mas, na verdade, foi a violência que impera hoje nas periferias, de ação concreta do Estado contra essas pessoas. Então, nós estamos falando da necessidade de combater, na minha opinião, na nossa opinião da Unidade Popular, a tarefa central nossa hoje é os milhões irmos para a rua para derrubar o governo Bolsonaro. Esse é o principal inimigo do povo negro, pobre trabalhador desse país, sem dúvida nenhuma. E não esse negócio de esperar só o processo eleitoral, eu sou pré-candidato, vou participar, mas assim, as eleições, gente, elas são um pedaço do processo democrático. Tem muitos outros elementos. E lembrando que essas classes que dominam, elas não colocam o poder delas em discussão no processo eleitoral. O processo eleitoral, portanto, ele é uma decisão, um pedaço do processo. É você eleger o presidente da República, digamos assim. Agora, e as políticas que serão implementadas? E o resto do processo? Portanto,
A CPI da Covid, quero dar um exemplo para finalizar isso, a CPI da Covid tem provas fartas que mostram que esse presidente da República não pode continuar mais lá. Foram muitos crimes, e só dele fazer apologia à tortura, porque na prática o que ele fez, Silvio? Essas forças estavam aí, como não houve punição, revisão do período da ditadura, como eu fiz referência, elas estavam aí, mas estavam na defensiva, esses nazifascistas. Quando um cara, candidato a presidente, se torna presidente e faz apologia ao brilhante rosto do torturador, faz apologia à tortura, elogia as práticas dessas forças de segurança pública, aí o que ele fez? Na prática, ele liberou. Ele colocou esse povo numa nova ofensiva, e é isso que está acontecendo. Então, a tarefa, historicamente, como se vence o nazifascismo? Com o povo na rua. A eleição ajuda a impor derrota para eles. Mas 100 milhões e milhões nas ruas, e eu quero dar um exemplo do povo do Chile. Lá tinha um candidato também, que inclusive foi para o segundo turno, né? Que era, inclusive, um apologista à ditadura de lá, elogiou o Pinochet, que foi um grande torturador lá do Chile, né, ditador. E como se venceu aquele processo? O que acumulou as condições para se vencer aquilo? O povo na rua, os milhões, exigindo transformações. Então, essa cultura que o nosso povo, historicamente lá atrás, sempre teve, de se revoltar, de se insurgir, de não aceitar as injustiças, nós precisamos adequar isso ao momento atual. E por isso mesmo, Silvio, que a gente tem uma postura de romper com os nossos opressores. A gente acha muito incoerente eu fazer o debate da luta antirracista e chega no processo eleitoral, eu esqueço isso e me alio a justamente aqueles setores desse chamado centrão e dessa direita, como é um exemplo de Geraldo Alckmin, de Kassab, de Simone Tebet, de Michel Temer. E esses setores, como é que eles governam? Aprovando leis para manter esse Estado racista, autoritário, ditatorial, portanto, às periferias. Porque lembremos que esse Estado democrático de direito, ele só surgiu para a classe média e para os ricos desse Brasil. Porque nas periferias o estado de exceção manda. Que mandato judicial tem um policial para chutar a porta de um barraco na periferia, entrar e fazer o que quiser lá dentro? E muitos exemplos nós estamos vendo. Agora com a internet, a coisa vai vindo à tona o que já acontece há muito tempo. Né? Eu também vejo dentro dessa perspectiva também, que assim, é uma coisa que sempre existiu, né? Não é que o país é neorracista, né? Sempre foi. Mas agora a internet ela acaba sendo uma grande aliada, né? A gente vê a questão, por exemplo, do George Floyd, né? Se não tivesse sido filmado, né? E foi uma questão, foi um fato, infelizmente, que custou a vida de um homem, né? Mas que dividiu a história da discussão da questão racial em termos globais, assim, né? Então a internet, nesse lado, torna as coisas mais explícitas. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, inclusive é a última pergunta para a gente encerrar o nosso papo. Quando você fala dessa questão da mobilização popular, né? Existem muitas pessoas conformistas, apáticas, né? Achando que elas não têm o poder de fazer a diferença, né? Olha, tá assim, não adianta discutir, vai ser sempre assim, né? Como que a gente pode falar para essas pessoas que elas também têm o poder e a responsabilidade também de mudar essas estruturas, né? Porque eu falo, olha, você pode não fazer nada, mas também depois não pode reclamar, né? Então, como que a gente consegue se mobilizar? A minha impressão, né, que nem o caso do Rio de Janeiro, a gente tem visto mais pessoas indo na rua, se mobilizando. No caso do nosso irmão lá de Congo, que foi assassinado, né? Todo mundo realmente se mobilizou de uma maneira que eu achei extremamente emocionante. Mas isso ainda não é muito, né? Porque se a gente tivesse ciência do que realmente acontece, esse país, tem gente que fala, né? Estaria pegando fogo, né? O que você diria realmente para essa pessoa que está ouvindo a gente e acha que o voto dela não tem importância e que as estruturas não vão mudar e que negro nunca vai ter poder? Como que a gente começa uma conversa com uma pessoa assim, de ela entender que ela também tem o poder, né? E que ir à rua é um direito de todo mundo, né? Querida, sua pergunta é muito importante. Lembremos que na nossa história, não é à toa
que essas classes dominantes que eu estou fazendo referência o tempo todo aqui, trabalham para fazer um processo de apagamento da nossa história. Se eu não souber como foi o meu passado, vai vir essa impressão que sempre foi assim, sempre será assim, né? Mas não é verdade, porque antes de 1888 nós estávamos submetidos à chibata e à corrente. Nós conseguimos quebrar isso. É claro que a corrente continua de forma mais invisível, né? O processo de escravidão hoje é de uma escravidão assalariada, extremamente moderna, digamos assim, né? As formas de opressão, eles também vão trabalhando a alteração disso, mas entender e conhecer a história do nosso próprio povo é uma inspiração muito grande para agir. E quem está nos vendo, vamos ver a importância que tem, a força que nós temos. Por alguns exemplos. Um primeiro que eu quero dar é recente, a Jornada de Julho de 2013. Eu sou daqueles que não acham que aquilo foi o início de um golpe, não. Pelo contrário, não foi uma ação, um levante popular, onde todas as classes sociais foram para a disputa. Agora, tem um ganho daquela Jornada de Julho que muito pouco se fala. 200 cidades do Brasil houve redução do preço da passagem. Quando que a gente ouviu? A geração nossa, como você disse, Silvia, quando que a gente viu isso? Que um processo de manifestação reduz a passagem em 200 cidades do Brasil. Fez elas voltarem para trás. Eles aumentaram as mobilizações, falaram, não queremos, e voltou para trás. Outro exemplo importante foi a própria derrota da ditadura, porque pouco se fala disso, né? A ditadura foi derrotada com trabalho de base em periferia, mobilizando milhões. A campanha contra a carestia foi fundamental, que era uma campanha contra o aumento de tudo, do preço da vida, do custo de vida. E foram mobilizações importantíssimas que culminaram naquelas imensas greves do ABC, que foram corresponsáveis para derrubar, para colocar a ditadura na defensiva e o povo exigir direta já e conseguir, inclusive, aprovar a Constituição de 88. Então, tem muitos avanços na nossa história, exemplos importantes, e todo o acúmulo de lutas da década de 90 que permitiu derrotar um projeto até então neoliberal. Então, é muito importante a gente olhar para a nossa própria história. E cada um, que poder é esse que a gente tem se unir? Qual a vantagem que a gente tem? Essas classes dominantes é 1%. Inclusive, quem manda mesmo são 315 pessoas, que são os bilionários desse país. Agora, do outro lado, nós estamos falando de pelo menos 90% da população brasileira, que, segundo o IBGE, tem renda com menos de R$ 3.500, sendo que 70% dessa tem até 2 salários mínimos. Nós estamos falando desse povo. Se a gente se une, não tem força nesse mundo que pode deter as transformações. Eu sou um daqueles entusiastas de que o nosso povo precisa encontrar saída se salvando. Quem salva o povo é o próprio povo. Essa é uma referência que a Unidade Popular faz. As forças para mudar esse país vêm de nós mesmos. Então, em vez da gente se ver como rivais, porque a luta contra o racismo, na minha humilde avaliação, o centro dela está em combater essas classes dominantes. É claro que o racismo vai vir também do branco, pobre, da periferia, mas ele pode ser convencido. Ele pode ser convencido a lutar junto com a gente. Inclusive, só é possível acabar com o racismo tendo o branco pobre da periferia junto com a gente. Inclusive unindo todo o povo e isolando os muito ricos desse Brasil. Essa elite, essa classe dominante que governa a ferro e fogo esse país. Eu não tenho a menor dúvida. Se a gente conseguir unificar esses setores aqui, nós vamos ver profundas transformações no Brasil. Quem fez o Brasil ser o que está errado foram eles. O nosso povo não é responsável por isso. Inclusive, o que tem de bom nesse Brasil foi esse povo brasileiro que fez. Né? Essas estatais que nós temos, conseguir fazer prospecção de petróleo em água profunda, isso é tecnologia brasileira. A classe trabalhadora brasileira que gerou isso. É a classe trabalhadora brasileira que conseguiu fazer o SUS. É um sistema que funciona num país continental. E só não é muito melhor, sabe por quê? Porque não tem investimento. Porque se tivesse dinheiro, teria, e seria um ótimo sistema que não teria nossos irmãos e irmãs morrendo na porta do hospital. Né? Então, nós estamos falando aqui de possibilidades. Nós não estamos falando, Silvia, de um país, e todos e todas que estivermos assistindo, de um país pobre.
Nós estamos falando dos países mais ricos desse planeta, com sol de norte a sul do país. Então, é possível que essas riquezas sirvam ao nosso povo. E a nossa luta da Unidade Popular é um programa para que essas riquezas elas estejam a serviço do nosso povo. Estando, nós vamos conseguir viver algo muito semelhante ao paraíso aqui nessa terra, né? Tão falado pelos cristãos aqui nessa terra. Acredito muito nisso e lutamos cotidianamente para que o nosso povo seja poder nesse país. Portanto, lutamos pelo poder popular. É isso aí, nós somos livres, né? E já tivemos aí uma pessoa com uma trajetória dos nossos antepassados que viveram, sobreviveram em condições com muito mais limitações, né? A nossa responsabilidade agora é honrar essa trajetória. Léo, agradeço demais a sua presença. Realmente fui o primeiro convidado ideal realmente para a gente ter uma esperança realmente para um ano que é um ano muito desafiador, né? Para o seu lado como político, para o nosso aqui como jornalistas, né? Do que vai vir pela frente. Espero que seja a primeira conversa de muitas. O nosso espaço está à disposição sua e do seu partido. Foi uma honra realmente conversar com um pré-candidato a primeira vez à presidência da República e mando aqui todas as nossas felicitações e muita boa sorte na nossa caminhada. Quem ficou com a gente até agora, eu agradeço muito. Esse foi o primeiro Falas Diversas. As próximas atualizações, os próximos programas, vocês vão ficar sabendo por meio das redes sociais do site Mundo Negro. Obrigada e até a próxima!